Apesar da previsão do tempo, que anunciava tempestades, milhares de pessoas apareceram para ver as lutas do UFC na Casa Branca, um espetáculo montado pelo presidente Donald Trump e pelo CEO do UFC, Dana White. Aniversário de 80 anos de Trump e também a comemoração pelos 250 anos dos Estados Unidos. Um evento histórico, inédito para alguns e indigno, distópico para outros. Tudo começa com o hino nacional, depois com uma demonstração da pujança militar dos Estados Unidos, um sobrevoo da Força Aérea, e aí as lutas que aconteceram debaixo dessa cobertura aí, chamada de A Garra ou The Claw, a melhor cobertura do mundo, a cobertura de todas as coberturas, uma tremenda cobertura, segundo o presidente Donald Trump, que, claro, sentou-se na primeira fila, junto ali de vários empresários, convidados dele, e adivinha quem estava lá, né? O pessoal das Big Techs, claro, incluindo ali o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, num lugarzinho todo especial. E a gente até pode comentar essas lutas, mas tem um detalhe importante do espetáculo que merece a nossa atenção agora. Os elogios ao Donald Trump, né? Todo mundo que foi ali para bater, para apanhar e para elogiar o presidente dos Estados Unidos, independentemente disso. O lutador Josh Hoyt deu de presente para o Trump uma correntona pesadíssima lá de ouro. Parece que é o presente de ouro mais pesado que o Trump já recebeu desde que o Tim Cook, da Apple, apareceu no Salão Oval com uma barra de ouro, né? Teve isso. E o lutador Josh estava mesmo ali muito determinado a agradar o presidente Donald Trump, de quem ele parece gostar muito mesmo, por qualquer razão que aqui do Brasil é difícil de compreender. Mas ele achou que só dar ouro para o presidente não era suficiente. Ele também precisava insultar adversários políticos do Trump. E é aí que a história perde a graça, né? Se é que teve graça em algum momento, tem isso também. Michelle Obama is a man! Am I right, America? Essa teoria conspiratória, segundo a qual a ex-primeira-dama dos Estados Unidos é, na verdade, uma mulher trans, isso aí circula há anos, mas sempre nas redes do MAGA, nesses lugares meio esquisitos assim da internet, né? Ouvir alguém gritar isso no gramado da Casa Branca, aí é novidade, e é uma novidade chocante para muita gente nos Estados Unidos. Depois que aquele lutador venceu, ele elogiou Donald Trump, até aí nenhuma surpresa, mas aí na frente do mundo inteiro ele vai e diz que a ex-primeira-dama Michelle Obama é um homem. Eu não quero nem saber em quem você vota, mas caramba, ninguém contestou isso, ninguém repudiou isso. Eu fui procurar, ninguém no governo disse alguma coisa a respeito. Que mensagem isso passa sobre decência? Sem decência ficamos sem nada. Isso passa a mensagem de que nesse país nós não temos decência nenhuma. Nos últimos dias da República Romana, tinha duas coisas que estavam acontecendo. A primeira era uma crise muito grave, uma crise política e econômica que ia acabar sendo a sentença de morte da República. Com a crise, a República perdeu suas liberdades e virou um império. A segunda coisa que estava acontecendo naquele período eram os espetáculos, cada vez maiores, mais violentos, mais eletrizantes e mais difíceis de serem ignorados pela população. Tempos depois, a República já tinha caído e tinha nascido um império à imagem e semelhança daquela elite que organizou a crise. Um império mais violento, mais cruel, mais desigual que a República que o precedeu. Aí, tempos depois, com a queda da República e com a vida muito pior que o Império oferecia, um sujeito chamado Juvenal olhou para essa depauperação toda, olhou para esse estado de coisas e concluiu que o povo tinha feito uma decisão muito ruim. O povo estava abrindo mão de participar da política, justamente naquele momento de crise, em troca de pão e circo. A expressão pão e circo está aí, é usada até hoje para definir essa estratégia que basicamente permitiu que aquelas elites políticas sepultassem a República e inaugurassem um império à imagem e semelhança dessas elites. Quase 2000 anos passaram e
e os Estados Unidos nunca construíram nada tão grandioso e tão sólido quanto um coliseu. As lutas têm que acontecer debaixo lá da The Claw, que é o nome gourmetizado aí para tenda de plástico, para barraquinha. Só que a estratégia é a mesma, pão e circo. E é isso que nos leva a essa entrevista do Miles Taylor, um chefe de gabinete de segurança interna dos Estados Unidos no primeiro mandato do Donald Trump. Ele trabalhou com o Trump, pediu demissão e desde então tem tocado a trombeta do apocalipse lá nos Estados Unidos, dizendo que a democracia acabou, que é para ficar esperto. E ele foi convidado para comentar o UFC na Casa Branca. Miles, your reaction to everything we saw in DC this weekend, quite the juxtaposition. A âncora do programa perguntou o que ele estava achando daquilo, e a resposta do Miles foi um grande: "A senhora conhece o Juvenal?" Ao que a nossa distinta âncora poderia ter retrucado: "Que Juvenal? Juvenal, aquele que te meteu o triste parecer de que certos espetáculos são usados para nos distrair da ruína iminente de uma sociedade." Olha, Stephanie, foi um final de semana de humilhação para o presidente e para os Estados Unidos. É claro que o Trump perdeu uma série de decisões judiciais sobre ter o nome dele em prédios federais, tentar reescrever a história. Ele foi forçado a retirar placas com o nome dele aqui e ali, e ao mesmo tempo acho que o país foi humilhado por esse espetáculo, sabe? Deixe-me dizer, eu não me oponho à ideia de que os Estados Unidos cediem lutas, competições do UFC, qualquer coisa assim, mas acho que para qualquer um, vendo isso, qualquer um que conheça a história vai olhar para a Casa Branca decorada desse jeito e recebendo essas lutas e vai lembrar do final, dos dias finais do Império Romano. Para quem estuda a história, recorre-se muito à figura de Juvenal, que viu Roma deslizar para uma autocracia enquanto o Coliseu estava lotado, e aí cunhou a frase pão e circo. Foi isso que ele quis dizer, que os governantes romanos queriam distrair o povo das ruínas do Império, de como as coisas estavam decaindo. E não dava para imaginar um espetáculo mais apropriado para ecoar essa imagem nos Estados Unidos de hoje. Infelizmente, muitos dos nossos líderes não se lembram desses ecos da história. Segundo essa interpretação, as lutas na Casa Branca são um sintoma da decadência dos Estados Unidos. Mas o que seria então a Copa do Mundo? Um evento esportivo que esse país escolheu sediar e depois sabotar. Falaremos dessa praga que acomete o futebol. Antes disso, uma outra praga exótica precisa ser trazida para a pauta. Já ouviu falar da praga do estanho? Parece até nome de um bichinho que come metal, mas na verdade é só uma reação química que acontece com estanho, também com outras ligas metálicas, em temperaturas muito baixas. E aí, o que era metal, o que era sólido e duro, vai se esfarelando conforme esfria. Quando o exército do Napoleão entrou na Rússia, os botões dos casacos militares dos franceses eram feitos de estanho, assim como as fivelas das mochilas, e isso prejudicou muito as forças francesas. Lidar com as variações térmicas sempre foi um desafio para a tecnologia têxtil. Entre erros e acertos, a coisa evoluiu muito, né? Os erros estão aí na história e os acertos estão lá no site da Insider. Esse inverno é a chance para você descobrir que já é possível lidar com o frio e com as mudanças bruscas de temperatura, sem aquela coisa de tirar casaco por casaco. Recomendação especial para a versão de manga longa da Tech T-Shirt, camiseta básica mais elogiada do Brasil. Dá uma olhada no site para conhecer as opções e, claro, os descontos, né? Porque tem muito desconto, muito bom, e todos ficam melhor com o meu cupom Álvaro Borba. Use esse nem tão santo nome, porque não será em vão. Não vou fazer muito mistério, tá? Mas entra no site e se prepara para uma surpresa muito boa. As lutas na Casa Branca ganharam todo o destaque da cobertura esportiva dos Estados Unidos e também toda a atenção da elite política do país, e justamente no momento em que os Estados Unidos são um dos anfitriões da Copa do Mundo de futebol, futebol de verdade, aquele que nos Estados Unidos é chamado de soccer. Até parece algum tipo de desfeita com a Copa,
Coisa de mau anfitrião mesmo. E olha que a FIFA demonstrou muita boa vontade ao Trump, aquele presidente dos Estados Unidos que, antes de começar outra guerra, queria o Prêmio Nobel da Paz. Ficou sem, né? Aí a FIFA inventou o Prêmio FIFA da Paz, dedicado a líderes que ajudam a abrir as fronteiras em nome do esporte. Apesar dos esforços do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de aproximar Trump do futebol, o que ele fez criando um inédito Prêmio da Paz para dar ao presidente meses antes do início da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, Trump sempre demonstrou mais apreço por outros esportes como o próprio UFC, o golfe, o futebol americano e o basquete. Nisso, Trump se assemelha ao resto do país, que tem o futebol apenas como o terceiro esporte mais popular. Aliás, na última quinta, enquanto uma festa no Estádio Azteca, na Cidade do México, iniciava a Copa do Mundo, o secretário Rubio, chefe da diplomacia americana, fazia uma cerimônia para dar status de parceiro diplomático ao UFC no Departamento de Estado em Washington. O UFC ganha status de parceiro diplomático. E o futebol é barrado na entrada. Equipes técnicas, árbitros, que estão sendo muito maltratados na chegada nos Estados Unidos, sem falar os que são devolvidos para seus países, como aconteceu com um árbitro africano. Como é que a FIFA está tolerando isso, Marcelo? Pois é, a FIFA está tolerando lavando as mãos, infelizmente, né? Antes mesmo de começar a Copa do Mundo, que é um momento normalmente marcado ali por festejos, congraçamentos internacionais, superação de divergências geopolíticas ou históricas na bola, no campo, o que a gente tem visto é uma postura desses anfitriões que não hesitam em demonstrar ali, nos últimos dias, um certo viés de xenofobia, quando não de, claro, racismo, né? Causa espanto a postura da FIFA, que está se revelando tchutchuca diante dos Estados Unidos, quando já foi tigrona com outros anfitriões. Se a FIFA dissesse na época, olha, o fulano de tal vai ter um visto, vai entrar no Brasil, fulano de tal tinha um visto e entrava no Brasil. Acontece o contrário agora, né? A FIFA estava acima da soberania do país em alguns momentos aqui, negócio absurdo. Agora acontece de uma outra forma, a FIFA é subserviente ao presidente dos Estados Unidos, coisas absurdas acontecem, a isonomia esportiva ainda não existe, porque o Irã vai ter que ficar viajando, né? Do México, fica no México, joga e volta, joga e volta. É evidente que essa equipe não vai ter igualdade de condições em relação aos seus adversários. Enfim, o artilheiro do Iraque é barrado e é interrogado por 7 horas. Situações de humilhação até. Então a gente está vendo uma reação crítica de parte da mídia internacional, porque a Copa do Mundo, o evento Copa do Mundo, que tanta gente gosta, tanta gente curte, acompanha e espera, ele foi meio que sequestrado. Sequestrado e talvez humilhado também, como esporte, como tradição, como cultura. Não é que o Trump faz parecer que as lutas dele são mais importantes. Não, ele diz isso. Ele diz isso no dia em que ele recusa convite para ir ao estádio. I was very happy. I called last night, very late last night, to congratulate you because in the heavyweight division, a French fighter won. I don't know, is that maybe more important than the World Cup? To some people it might be. To some people it might be. You have a good team in the World Cup. Trump pode não ter dado importância, mas a seleção do país dele estreou muito bem na Copa. Fez 4-1 no Paraguai. Um país que os Estados Unidos acabam de submeter a um acordo militar muito desvantajoso, para dizer o mínimo. Os Estados Unidos agora têm permissão para deslocar tropas e armas para dentro do território paraguaio, sem prestar satisfação para nenhuma autoridade local. Não se sabe se foi influenciada por essa nova conquista da doutrina Monroe, mas a manchete sobre o jogo não mentiu, quando disse que os Estados Unidos dominam o Paraguai. Para o Trump, é isso que importa. Ponto final em mais um textão. Uso o espaço das considerações finais para manifestar o meu receio enquanto torcedor de um possível encontro entre as seleções do nosso Brasil e dos Estados Unidos. Deles, o que poderia acontecer? Às vezes eu temo, mas aí de novo, sou só um mero torcedor, preciso recorrer aqui à opinião abalizada de quem conhece o esporte,
participou da história dele aqui no Brasil, e uma opinião contra a qual não pode haver nenhuma crítica. Afinal de contas, contra esse homem ninguém nunca conseguiu provar nada. Então vamos dizer, a participação do craque Daniel aqui é polêmica. Não, não é polêmica. Ninguém nunca conseguiu provar nada, tem que ficar claro isso. É um adversário que, pelo cruzamento de grupos, pode estar no caminho do Brasil no mata-mata. Haja cotovelada para a seleção brasileira enfrentar esse adversário. Craque Daniel, eu não sei se o Brasil tem jogadores com a qualidade, a beleza e a ética de um Leonardo que são necessários para dar uma belíssima e precisa cotovelada num americano como aquela que ele deu em 1994. Alexandro, teria essa precisão? Não teria. Essa ética? Não teria. Essa beleza? Não teria. Não teria. E o que aquela partida, né? O que foi aquela partida, aqueles Estados Unidos contra o Brasil em 94? Que gol do Bebeto, que assistência do Romário. Quem tem a nossa idade ou é mais velho, Serginho, teve a oportunidade de assistir um jogo especial naquele caminho pro Tetra. E se lembra com certeza até hoje da explosão de alegria que se espalhou pelo Brasil quando o Leonardo desfragmentou uma das órbitas oculares do jogador Tabi Ramos com uma linda cotovelada, Serginho. Que saudade dessa época. Agora eu quero ser otimista. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quanto pior a seleção brasileira, melhor o falha de cobertura. Isso é verdade, tá? Tanto que um dos melhores vídeos da história da internet brasileira é o que eles fizeram para celebrar o 7-1 de 2014. Então lembre disso quando você começar a reclamar aí da seleção. Quanto pior a seleção, melhor o falha de cobertura. É a dica que eu dou para os insatisfeitos e presumo que só possamos ser vários. Tudo dito, bora ouvir. É o PS. É interessante, né? Esse festival da machulência aí, se socando, se batendo, essa pompa toda. E o cara, né, depois de levar muita porrada na cabeça, o que ele consegue é fazer isso. Isso é muito típico, isso é muito sintomático dessa era Red Pill que a gente está vivendo. Por fim, a declaração dada pelo lutador que presenteou o presidente, que ao fim teve a despassatez de levantar uma questão que há algum tempo não se falava a respeito da ex-primeira-dama Michelle Obama, é no mínimo desrespeitosa, é no mínimo, deveria ser inclusive crime, mas não sei como funcionam as coisas por lá. Eu, de vez em quando, eu fico vendo as coisas que o Trump fala e as pessoas que são fanáticas falam, e eu fico pensando, poxa vida, Darwin, você prometeu. Interessante ver como realmente os presidentes representam muito uma sociedade. Um homem frágil, que cada vez mais faz comentários assim muito indecorosos, acha do jeito que é e acha que tá com Deus na barriga. Que é basicamente como os Estados Unidos agem, né? Com o mundo inteiro. Ele foi o velho que teve um período de glória e hoje não tem mais. Donald Trump, assim como todo bilionário, não entende a dimensão da própria riqueza. Pois para entender precisaria de empatia, né? Para entender quanto valem seus bilhões, teria que olhar para quem não tem quase nada, e isso seria impensável. As pessoas, os próprios americanos já não estão mais aguentando esse homem. Eu, como vivo nos Estados Unidos, já estou preparado para voltar ao Brasil. Esse é o meu primeiro áudio do grupo, estou muito feliz de estar aqui. E agora é isso, é atacar tudo. Não basta ser boa, recatada e do lar. Tem que ter cara de maga, beiço de maga, corpo de maga, né? Aquela cara que todas as mulheres magas têm, de beição de botox toda reconfigurada, porque não dá mais para ser humana. As mulheres, elas estão sendo absolutamente desumanizadas. E é isso, né? Aí junta com a transfobia, com a implicância queer, que as pessoas são... nós somos alvo desse fascismo, né? E aí é isso. Então, Brigitte Macron, Michelle Obama não se encaixam não é nem no perfil de feminilidade, porque são mulheres extremamente femininas, lindas, poderosas, mas
não entra. Agora, além de tudo, né, tem a questão da estética, do que é a mulher que vai ser permitida ter uma vida e ser chamada de mulher. Até o direito de ser mulher, de ser, né, identificada, eles estão tirando. Então, ai, gente, eu não sei, é difícil de comentar demais. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Qualquer interação com esse conteúdo ajuda ele a existir um pouquinho mais, ajuda ele a ir um pouquinho mais longe e fortalece esse trabalho. Vale comentário, coraçãozinho, hypar e o que mais eles inventem aí. Até xingar o criador de conteúdo parece que ajuda, tá? Não que eu queira incentivar esse tipo de comportamento aqui. Melhor seria eu incentivar aquela chave Pix ali em cima, né? Aí sim. Um beijo. E como sempre, valeu!